Olá, galerinha! Vamos começar mais uma aula do professor Janderson. O assunto agora da aula será o planeta Terra e os recursos minerais. Bom, primeiro a gente vai falar um pouco da parte de fora, né? A parte externa, mais concreta. Nosso planeta ele é formado por placas tectônicas. Essas placas tectônicas são pedaços de rochas, e esses pedaços de rochas é que formam a nossa superfície, nosso solo, aonde a gente pisa, né? Onde a gente vive. Essa superfície da Terra ela é chamada de crosta terrestre. Essa crosta terrestre, elas são placas que existem tanto na parte terrestre, na parte onde existe os solos para a gente viver, e também existem placas oceânicas, né, dentro dos oceanos, no fundo dos oceanos. Então essas placas, essa crosta, ela é tanto terrestre como oceânica. Existem 12 placas grandes e várias pequenas. Estão em volta de toda a superfície da Terra, o que vai formar toda essa camada de fora, essa camada externa, essa camada superficial que vai cercar o planeta Terra. Por dentro, né? A gente já falou da crosta, que é a parte de fora da superfície, agora a parte de dentro. Da superfície até o centro da Terra, leva cerca de 6.370 quilômetros. Esse nosso planeta, por dentro, ele é formado por lavas. Como é possível estudar um planeta onde existem temperaturas altíssimas, graus muito altos? Cada vez que você entra na camada da Terra, a temperatura aumenta. Então, quanto mais profundo for esse buraco, essa entrada, mais quente ela fica. Então, os cientistas eles procuram estudar o interior da Terra através dos vulcões. Os vulcões são um elo, são a possibilidade, permite dar para os cientistas de estudar melhor o interior da Terra. Então, lavas vulcânicas e até a estrutura do vulcão permitem que a gente tenha um conhecimento sobre o interior da Terra. A Terra é dividida em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno é a parte central, formado por ferro e níquel, dois elementos químicos em forma de sólido. E isso dá uma consistência e uma temperatura altíssima, fazendo com que o interior do planeta Terra seja muito quente, impossível de ser penetrado. O núcleo externo ele é já mais líquido, formado por ferro e níquel. Tanto o interno como o externo é formado por ferro e níquel. A diferença está no estado físico que eles se encontram. No núcleo interno, sólido. No núcleo externo, mais líquido. Em cima do núcleo tem um manto. Esse manto é uma camada de rocha. E essa camada de rocha, devido à alta temperatura do interior da Terra, elas são derretidas. Essas rochas derretidas recebem o nome de magma e está no líquido, no estado pastoso. Nem líquido nem sólido, pastoso. Tá? Então o magma ele é pastoso. Esse magma que é expelido pelos vulcões e se torna uma lava. Então, repetindo: núcleo, manto e crosta, que é a parte externa. Aqui tem uma figurinha para ilustrar as camadas. Núcleo interno, sólido. Núcleo externo, líquido. Manto e crosta. Tá? Eu gosto de imaginar o planeta Terra como se fosse um ovo cozido, onde a crosta é a casca, o manto a clara e o núcleo a gema. Então você tem mais ou menos a ideia de como seria as camadas, a estrutura do planeta Terra. Vulcões. O vulcão ele se encontra nas placas tectônicas. O encontro dessas placas tectônicas vão dar uma estrutura montanhosa e também recebe o nome de vulcão. O manto ele é expelido, ele é jogado, ele é liberado para fora através de erupções vulcânicas.
Quando o magma está dentro da Terra, no interior, ele recebe o nome de magma. Quando ele está fora, que ele é liberado, ele recebe o nome de lava. Então, o magma, ele entra em contato com a atmosfera, vira uma lava que já está na superfície do planeta Terra. Tá? Então, a superfície, quando ele é expelido, ele recebe o nome de lava. No interior, recebe o nome de magma. Tá? As rochas. Nossa crosta terrestre, a superfície, é formada por várias rochas. Entre elas, a gente vai explicar todos os tipos. Primeiro, vamos entender um pouco de rochas. Existe uma diferença entre rochas e minerais. Minerais são substâncias naturais, tá? São crosta terrestre e são substâncias naturais. Com a mistura desses minerais, vão formar uma rocha. Então, a rocha é formada por uma ou mais minerais. E essa mistura de minerais torna vários tipos de rochas, né? Então, o minério é a parte mais pura, menor de uma rocha. E a mistura desses vários minerais encontrados no nosso planeta é que vão formar as rochas. Tipo de rochas. Existem as rochas magmáticas, que foram as primeiras rochas. Por que foram as primeiras rochas? As rochas magmáticas são formadas através do esfriamento do magma. Como nosso planeta Terra era formado por vários vulcões antigamente, esses vulcões liberavam, expeliam várias lavas durante vários períodos. E essas lavas que foram liberadas por esses vulcões viraram rochas. Foram esfriando. Com o esfriamento dessa lava, que veio do magma, tornaram as primeiras rochas. Então, as rochas magmáticas são rochas formadas através do esfriamento das lavas ou do magma. O pastoso ele vira sólido. Então, a partir do momento que a lava ela vai esfriando na superfície, depois que foi liberada, ela vai virar sólido, formando as rochas magmáticas. Alguns exemplos de rochas magmáticas: granito, basalto e diorito. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares são rochas formadas pela fragmentação, pelos sedimentos. Como é que essas rochas são fragmentadas? Através do intemperismo. Intemperismo é um processo natural onde a rocha ela vai ser desgastada, ela vai sofrer a ação de fenômenos naturais, como chuva, vento e temperaturas. Entre outros, como ondas do mar, também de tanto baterem, tanto chocarem com a rocha, ela vai se fragmentando, ela vai liberando fragmentos, partículas pequenas. E essa fragmentação ao longo do tempo vai formar o desgaste, formando assim a erosão. A erosão é o desgaste e o transporte desses sedimentos. Quanto maior a ação do intemperismo nessa rocha, mais ela vai sofrer erosão, ela vai sofrer um desgaste, ela vai sofrer com a ação desses fenômenos naturais. Depois que ela sofrer a fragmentação, eles são transportados para lugares mais baixos, onde eles vão encontrar outros fragmentos de outras rochas, tornando-se uma união. Eles vão se juntar, se unir, e a união desses fragmentos vão formar as rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares são rochas formadas por fragmentação usada pelo intemperismo. Exemplo de rochas sedimentares: arenito, calcário e argila. Rochas metamórficas são rochas modificadas. Ao longo de milhares de anos, essas rochas elas vão sofrendo uma ação, elas vão tanto físico como químico. Então, quando acontece uma transformação nessa rocha, ela muda sua questão química, ela vira uma rocha metamórfica. Rochas que sofreram mudanças ao longo do tempo,
tornando assim rochas diferentes. Então, rochas metamórficas são rochas que sofreram transformações ao longo dos anos. Exemplo de rochas metamórficas: mármore, gneiss e ardósia. Meu muito obrigado e até a próxima.